né? Então, vai. Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes e hoje nós temos como temática da aula do dia 11/9, da disciplina Estudos Avançados de Direito Processual Civil, generalidades da extinção do processo. Essa aula ela está sendo ministrada para a Escola Superior Dom Helder Câmara, né, daqui de Belo Horizonte, e eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados, né, e que posteriormente essa gravação vai ser inserida no YouTube para aqueles alunos que não estavam presentes hoje, para que eles possam assisti-la também. Na primeira parte da aula de generalidades, nós falamos tanto da formação quanto da suspensão do processo. Nós fizemos uma aula rápida de 50 minutos a 1 hora, né? E para falar desses dois elementos, saliento que existem outras aulas no YouTube também sobre esses elementos, então vocês podem assistir várias aulas diferentes sobre isso, mas que a nossa temática hoje envolve, então, a extinção do processo, que é esse item 3 do sumário, né, da apresentação do PowerPoint que eu fiz para vocês. Então, na aula passada, nós apresentamos a formação, né, esse slide aqui, explicamos todos os elementos e falamos da suspensão. E o ponto-chave na aula de suspensão foi explicar o artigo 314, o artigo 313, que são as hipóteses de suspensão mais relevantes, né? Eu falei de todas, tinha pensado em falar só das relevantes, mas eu falei de todas. E ainda do artigo 315, que demonstra a questão das prejudicialidades externas derivadas de ações penais, né? Hoje nós temos a extinção do processo, então nós vamos começar aqui nesse slide, do item 3 para frente. São apenas 3 slides, né? Mas eu tenho vários elementos para falar e por isso eu vou utilizar como apoio o Código de Processo Civil, né? Então, seguindo nossos conteúdos, nós temos o quê? Quando a gente fala de extinção do processo, nós estamos falando daquelas hipóteses em que a relação jurídico-processual ela termina, né? E aí ela termina por uma decisão do juiz. Essa relação jurídica processual ela pode terminar, em regra geral, ela termina por sentença, né? Naqueles casos de competência originária, né? Mas nos casos de competência derivada, quando a gente fala de recursos sendo julgados pelos tribunais, aí ela termina por acórdão, em regra, podendo terminar também por decisão interlocutória, né, que seriam as decisões monocráticas dos relatores. Eu chamo a atenção de vocês que nós temos também processos de competência originária que tramitam diretamente nos tribunais, como, por exemplo, as ações rescisórias, os mandados de segurança impetrados contra atos de abuso de autoridade de ministros da União, do presidente da República, ou mesmo de secretários estaduais, né, que aí são impetrados diretamente no Tribunal de Justiça do nosso estado, de acordo com a Constituição Estadual. E aí, nesse caso, esses processos de competência originária, eles também terminarão, em regra geral, por acórdãos, que são decisões proferidas por órgãos colegiados, né? Então, a regra geral é que os processos de primeira instância eles terminam por sentença, e no caso de processos de competência originária dos tribunais, eles terminam por acórdão em regra geral, sabendo que existem exceções, né? Então, quando a gente fala de exceções, eu estou falando que no segundo grau eles podem terminar por decisões interlocutórias, que seriam as decisões monocráticas dos relatores, naqueles casos autorizados pelo artigo 932, que são aqueles de decisão monocrática. Então, o que nós temos, né? Nós temos que inaugura-se uma relação jurídica processual por meio de petição inicial, né? Então, o direito de ação ele é manejado por petição inicial. O juiz, por meio do processo, então, ele vai processar toda a demanda, primeiro, recebendo a inicial, citando o réu, forma a relação jurídica processual. Nós vamos ter a audiência de conciliação, se não houver acordo, vai ter a contestação, depois da contestação vai ter a réplica, terminando a fase postulatória,
depois da fase postulatória, entre na fase organizatória ou saneadora, em que o juiz, em regra, né, ele vai proferir uma decisão de saneamento determinando a ampla dilação probatória, e aí, depois da decisão de saneamento, termina a fase saneadora. A gente sabe que a fase saneadora ela pode ir diretamente para a fase final, quando o juiz julga o processo na fase em que ele se encontra, conforme o estado do processo. Então, ele pode proferir decisão de julgamento antecipado e total de mérito, ou ele pode extinguir o processo se os vícios que ele possuir forem insanáveis, na forma do artigo 354. Então, da fase saneadora pode ir direto para a fase final, mas a regra é ou ele profere a decisão de saneamento e o processo continua abrindo a fase instrutória, ou ele profere uma decisão parcial e antecipada de mérito para alguns pedidos e a fase saneadora para outros e a decisão de saneamento para outros pedidos, abrindo instrução somente para alguns pedidos. E depois da fase instrutória, em que nós vamos ter a produção de prova pericial, se houver necessidade, né, obviamente. Se não houver necessidade, nós vamos ter a audiência de instrução e julgamento para coleta da prova oral, que é o depoimento pessoal das partes e ainda a oitiva de testemunhas. Aí, depois da coleta dessas provas todas, então nós teríamos pericial, mais prova oral em audiência, sabendo que ainda é possível fazer uma inspeção judicial, né? Depois colhidas todas as provas, né? Sabendo também que os documentos foram juntados na inicial ou na contestação em regra geral, ou no curso do processo, se eles forem supervenientes ou documentos novos, aí sim o juiz encerra a fase instrutória e dá vista às partes para as alegações finais, que em regra é oral em audiência de instrução e julgamento. Mas nós vamos ter uma aula sobre esse procedimento todo, né? E depois que são apresentadas as alegações finais, aí o juiz profere sentença. Tanto as alegações finais quanto a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição é o que nós chamamos de fase final ou decisória, tá claro? E aí eu chamo a atenção de vocês que o artigo 316, ele fala do término do processo, da extinção do processo. Então, dentro daquele capítulo de formação, que é o artigo 312, né? 312, que eu já ensinei na aula passada, formação. Quando ele fala de suspensão, que são aquelas hipóteses de paralisação do processo, automaticamente ele vem no artigo 316, né? E fala que a extinção do processo dar-se-á por sentença, né? E eu chamo a atenção de vocês porque o artigo 317 ele é positivação da teoria do formalismo valorativo que eu já ensinei para vocês, que é a teoria da ação como direito à resolução do mérito. Então, se a gente verifica aqui, o juiz, antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, ele é obrigado, deverá conceder à parte a oportunidade de correção do vício, né, se ele for sanável. Se ele for insanável, aí ele tem que dar a possibilidade de manifestação para a parte tentar convencê-lo de que aquele vício não existe, porque aí nós estamos falando de decisão não surpresa, né? E se ele não convence, aí sim ele extingue o processo em resolução de mérito. Quando nós falamos dessa extinção por sentença, eu gosto de chamar a atenção de todos vocês que o conceito de sentença está no artigo 203 do CPC, né? Então, ele fala lá dos pronunciamentos do juiz, que eles consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Isso é um tópico da matéria que a gente costuma estudar dentro da teoria geral dos recursos, mas é importante vocês saberem aqui porque para o processo ser extinto, nós temos que ter, em regra geral, o quê? Sentença em primeiro grau. Se for em segundo grau, nós podemos ter decisões interlocutórias ou acórdãos, que é o do artigo 204. Então, quando a gente fala de sentença, o conceito de sentença legal está no parágrafo 1º, o conceito de decisão interlocutória está no parágrafo 2º e o conceito de despacho está no parágrafo 3º.
sabendo que os atos ordinatórios não são atos do juiz, né, mas são atos do escrivão, em que ele profere por delegação do próprio juiz e da Corregedoria de Justiça do Estado ou a federal, da Corregedoria Geral, né, que emite a possibilidade dos escrivãos emitirem determinado ato ordinatório. Exemplo de ato ordinatório: vista obrigatória, não é isso? Que não dependem de despacho do juiz. Né? Então, eles são praticados de ofício pelo servidor. E quem tem a atribuição de revisá-los são os juízes. O que são despachos? São aqueles que não têm conteúdo decisório, não é isso? E que determinam o trâmite material do procedimento. Esse é o conceito de despacho. Então, por isso, os despachos são irrecorríveis. Lá no artigo 1000 do Código de Processo Civil, se não me falha a memória, o 1001, lá fala claramente que os despachos são irrecorríveis. Então, vamos lá. Nós estamos aqui em ação rescisória. 1000. Não, vai estar aqui no 1001. Dos despachos não cabe recurso. Tá claro, gente? Então, é isso que eu estou mostrando. Então, se a gente volta para o artigo 203, automaticamente nós temos o quê? A decisão interlocutória. E a decisão interlocutória é um ato excludente, né? Que é aquele que não é sentença pela lei. Mas se a gente der um conceito de decisão interlocutória é todo ato do juiz que resolve questão incidente sem esgotar a tutela jurisdicional do processo naquela instância. Né? Então, quando a gente fala de decisão interlocutória, seria uma decisão do juiz que aprecia tutela provisória, que aprecia inversão de ônus de prova, que defere ou indefere provas, né? Que a decisão de saneamento do 357 inteira é uma decisão interlocutória, tá bom, senhores? A decisão que determina a suspensão do processo é uma decisão interlocutória, né? A decisão monocrática do relator que nega seguimento ao processo ou ao recurso perante o tribunal é uma decisão interlocutória, tá joia? A decisão do relator que aprecia tutela provisória no tribunal é decisão interlocutória. Tá? A decisão que aprecia revogação de justiça gratuita ou indefere a justiça gratuita é decisão interlocutória. Nós temos vários casos de decisão interlocutória, que indefere intervenção de terceiros. Então, são casos de decisão interlocutória que são importantes. Mas o que chama a atenção da gente aqui é o conceito de sentença. E o que é o sentença, né? Então, vamos lá. Ressalvadas as disposições de procedimentos especiais, que em alguns casos seriam decisão interlocutória, sentença é pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no artigo 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Relembra vocês que as hipóteses de extinção da execução estão no artigo 924 do Código de Processo Civil, e aí lá fala as hipóteses de extinção da execução específicas, né? Seja por indeferimento da petição de execução, satisfação da obrigação, né? Isso, extinção total da dívida, que é a remissão, compensação e assim por diante, né? Quando o exequente renuncia o crédito ou quando o juiz declara prescrição intercorrente, que é aquela no curso do processo, prévio abandono da causa ou suspensão sine die por parte do juiz. Suspensão determinada a requerimento por parte do juiz ou a requerimento do exequente. E aqui fala no artigo 925, a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Obviamente, se o processo de execução for de primeiro grau de jurisdição. Então, se a gente dá um conceito de sentença para vocês, sentença seria o ato do juiz, né, de primeiro grau de jurisdição, sempre de primeiro grau, porque em tribunal não se profere sentença nunca. Tá bom, senhores? Sentença é ato de juiz de primeiro grau de jurisdição que esgota a tutela jurisdicional do processo de conhecimento ou de execução, incidindo em uma ou mais hipóteses do artigo 485 ou 487 do CPC. Tá claro, gente? E esse é o conceito de sentença. Essa parte da matéria é importante porque vocês têm que conseguir identificar o que é sentença e diferenciar de decisão interlocutória para saber se cabe apelação ou se cabe agravo de instrumento. Ou se cabe, se não cabe agravo de instrumento e cabe impugnação da decisão interlocutória em preliminar de apelação. Tá claro, gente?
Então, quando a gente fala desse conceito aqui do artigo 203, né, relembra vocês que juiz federal, juiz de direito, juiz federal, juiz de juizado especial, juiz leigo de juizado especial, que aí a sentença dele é homologada pelo juiz, juiz federal de juizados especiais, todos eles proferem sentença, tá? Porque é ato de juiz de primeiro grau. Tudo bem até aqui, senhores? Então, demonstrado para vocês o que é a extinção do processo, agora eu tenho que diferenciar para vocês o que é extinção sem resolução de extinção com resolução. É importante vocês saberem que as hipóteses de extinção sem resolução estão todas previstas no artigo 485. Então, para haver uma extinção de processo sem resolução de mérito, nós temos que ter o artigo 485 que fala expressamente que o juiz não resolverá o mérito quando. Então, quando a gente fala de uma extinção sem resolução de mérito, nós estamos falando de uma sentença processual em que o juiz ele extingue o processo e põe fim à relação jurídica processual, mas ele não aprecia a controvérsia entre as partes, ou seja, ele não aprecia a lide, a pretensão resistida, né? Então, ele automaticamente, o que ele faz? Ele sabe que ele vai pôr fim àquele processo, mas que ele não vai colocar fim ao conflito de interesses existente entre as partes. Então, ele não põe fim à lide. A lide é a pretensão resistida, a pretensão do autor e a resistência do réu, né? Então, como ele não põe fim à lide, significa que as partes provavelmente terão que ajuizar nova ação, né? E eles terão que ajuizar nova ação porque a controvérsia continua existindo. Esses casos, senhores, de extinção do processo sem resolução de mérito, a partir do CPC de 2015, são exceções. São exceções por quê? Por que elas são exceções? Principalmente porque nós temos o princípio do formalismo valorativo positivado na lei, né? Tanto no artigo 317, que eu já mostrei para vocês, né? E eu li ele para vocês, com vocês, quanto no artigo 4º do CPC, que fala claramente que a parte tem direito à tutela jurisdicional em prazo razoável para a solução integral do mérito. Então, no processo de conhecimento, a regra geral é a decisão de mérito, mas incluída a atividade satisfativa, porque esse artigo 4º nada mais é do que o princípio da razoável duração do procedimento, né? Ele tem que durar o tempo necessário para que haja um julgamento efetivo às partes, sabendo que as peculiaridades são inúmeras. Então, uma ação de juiz campeão não tramita da mesma forma que uma ação de alimentos, né? Uma ação de divisória ou demarcatória não tramita da mesma forma, né, que uma ação que um pedido de divórcio consensual. Então, ou seja, cada ação tem o seu prazo, né? E esse prazo ele é variável, né? Então, dito isso, seguindo aqui, nós temos que a doutrina chama essas decisões de decisões terminativas. Terminativas porque elas não, elas só põem fim à relação jurídica processual. Então, não há análise do pedido, não há análise do pedido, que nem eu falei para vocês, porque o conflito de interesse ele continua existindo, né? Então, ou seja, o pedido não é analisado e, por consequência, nós temos o conceito de coisa julgada formal. Então, quando a gente chega em coisa julgada formal, né, a coisa julgada ela vai acontecer de acordo com a lei de introdução às normas do direito civil, após o prazo de recurso contra a decisão final do processo. Então, se o juiz profere uma sentença terminativa sem resolução de mérito, senhores, cabe recurso contra aquela sentença, que é o recurso de apelação normal. Mas se a parte não interpuser a apelação, ou interpondo a apelação vier a perder no tribunal e não interpuser o recurso especial contra o acórdão proferido com relação àquela matéria processual, o que vai acontecer? Vai ocorrer a coisa julgada formal. E aí, havendo a coisa julgada formal, nós temos o seguinte,
que ela obsta o prosseguimento do processo na mesma relação jurídica processual, mas ela não impede o ajuizamento de nova e idêntica demanda, não é isso? Desde que haja a correção do vício da ação anterior. É isso que fala o nosso artigo 486 do Código de Processo Civil. E aí eu vou abrir nele aqui para vocês verem o artigo 486, que ele fala exatamente isso. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação. Então, quando a gente fala desse caso, a gente fala claramente o seguinte: no caso de extinção em razão de litispendência, nos casos do inciso 1, né, que é o indeferimento da inicial, inciso 4, ausência de pressuposto, inciso 6, que é a carência de ação, inciso 7, que é a convenção de arbitragem, a propositura de nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução de mérito. Então, se o juiz extingue uma ação de uso capião porque não foi juntada planta nem memorial descritivo naquela petição inicial, né, na hora que for ajuizada outra ação de uso capião, porque a primeira foi extinta por indeferimento da inicial, faltava documento essencial ao seu ajuizamento, automaticamente nós temos o quê? Na segunda ação, o juiz só vai despachar a segunda ação se tiver a planta na segunda petição inicial. Tá claro, gente? E, além disso, é obrigatório, para efeito de perempção, que na petição inicial da segunda ação, você comprove o pagamento das custas processuais da primeira ação e os honorários do advogado da primeira ação, caso tenha havido contraditória e ampla defesa naquela ação. Isso é uma hipótese de perempção prevista no Código. Tem autores, entre eles o próprio professor Cássio Scarpinella Bueno, que é professor da PUC São Paulo, que ele entende que esse dispositivo aqui seria inconstitucional por negativa de acesso à jurisdição. No entanto, eu não vejo essa inconstitucionalidade, porque a ação é possível de ajuizar. Só tem mais uma condição, que é o pagamento das penas de sucumbência da primeira ação. Tá claro? Então, eu particularmente não vejo essa violação, não vejo a violação, mas eu vejo uma condição de procedibilidade, né? Então, eu posso ajuizar, mas ela não será despachada enquanto não houver o comprovante de pagamento das penas de sucumbência da primeira ação. Porque as penas de sucumbência são uma questão de ordem pública, né? Então, envolvem recursos do Tribunal de Justiça, dos tribunais, propriamente dito, e envolve também, claramente, a questão dos honorários. Agora, você pode até falar, não, os honorários cabem à parte, então os honorários não são questão de ordem pública, mas as custas sim. Então a gente pode até fazer uma interpretação intermediária de acordo com o posicionamento do professor Cássio Scarpinella Bueno, né? Seguindo, senhores, então eu mostro para vocês o que eu chamei aqui no PowerPoint de efeito endógeno. O que é o efeito endógeno? Na mesma relação jurídica processual. Tá joia, senhores? E os efeitos exógenos. O que são os efeitos exógenos? Em nova relação jurídica processual. Significa, então, que a coisa julgada formal não produz efeitos exógenos. Ele só produz efeitos endógenos. E, dito isso, nós vamos aqui, numa brevidade, coisa rápida, né? Rapidamente, nós vamos falar as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito. Indeferimento da inicial. Indeferimento da inicial é a prolação de uma decisão sem resolução de mérito, sem a formação da relação jurídica processual. Então, sem a citação do réu. E é por isso que nós temos a teoria da asserção, falando que seria uma hipótese de cognição sumária, né? Aquela análise da carência de ação. As hipóteses de indeferimento da inicial estão no artigo 330 do CPC. Tá? Então, vamos ao 330. Né? E lá fala, primeiro, quando vai ser indeferida a inicial? Quando ela for inepta. Primeiro, o juiz tem que dar a oportunidade de emenda da inicial, não é isso? Que é evitar a decisão surpresa. E ele pode dar várias possibilidades de emenda da inicial, porque nós temos a primazia da decisão de mérito. E as hipóteses de inépcia estão no parágrafo 1º e 2º, né, do artigo 330. E eu vou falar disso posteriormente. O que significa inépcia?
não apta, ou seja, ela não está apta para promover a tutela jurisdicional, né? E quando ela não está apta? Quando ela não tem pedido ou causa de pedir, quando o pedido foi indeterminado, né? Sabendo que a regra geral é que o pedido tem que ser certo e determinado no Código de Processo Civil. Então, tirando as hipóteses excepcionais de pedido indeterminado, né, ela vai ser inepta quando a parte formular pedido indeterminado em caso que ele deveria ser certo e determinado. Quando eu tiver narração ilógica de fatos, né, ou seja, dos fatos não decorre logicamente uma conclusão, e se eu tiver pedidos incompatíveis entre si, salvo quando eles forem pedidos subsidiários. Tá? E isso aí eu já vou falar na próxima aula. Nós temos ainda que, em ações que versem revisão de contrato de financiamento, a parte tem que indicar na petição inicial um cálculo demonstrando o que é controvertido, o que ele entende que não é válido e o que é incontroverso, o que ele entende como válido, cobrar. E ele tem que continuar pagando as parcelas incontroversas no processo, tá? Sob pena de inépcia. Além disso, nós temos inépcia por carência de ação, né, por faltar condição de ação, né, por falta de interesse processual, que eu já expliquei para vocês, ou quando faltar ilegitimidade de parte, seja ativa ou passiva. Né? Então, primeiro, princípio da proibição da decisão surpresa, dá vista ao autor para ele se manifestar sobre eventual carência. Se não convencer o juiz, aí o juiz indefere a inicial, aplicando a teoria da asserção. Né? E aí nós temos, finalmente, o quê? Não atendimento das prescrições do artigo 321 e 106. 106 é advogado em causa própria, que tem que informar o seu endereço atualizado para receber as intimações, e o artigo 321 é o prazo de emenda da inicial. Então, quando o juiz manda emendar porque faltou requisitos do 319 e 320, que são os documentos indispensáveis à propositura da ação, aí, se não houver a emenda, o juiz indefere a inicial. E essas são as hipóteses de indeferimento da inicial do artigo 330. Relembro a vocês que do indeferimento da inicial cabe apelação do artigo 331. Tá joia, senhores? Vamos lá? E essa apelação autoriza ao juiz retratação. Né? Então, é um recurso misto. Se o juiz de primeiro grau não se retratar, né, automaticamente a apelação sobe para o tribunal, e aí o tribunal pode verificar se ele cassa a sentença, se ele invalida a sentença, ou se ele reforma a sentença. Tá claro, gente? E eu falo isso para vocês porque essas hipóteses de apelação do artigo 331 são a regra no artigo 485. Porque se a regra é a primazia da sentença de mérito, sempre que o juiz proferir uma sentença sem resolução de mérito, tá claro? Vai caber a apelação. E o juiz também vai ter prazo de 5 dias para se retratar na forma do parágrafo 7º do artigo 485. Tá bom, senhores? Então, essa é a hipótese. Então, ela se aplica não somente o juiz de retratação para o indeferimento da inicial, como também para todas as hipóteses do artigo 485, pelo princípio, né, da primazia da sentença de mérito, ou também chamado pela doutrina de formalismo valorativo. Nós temos as hipóteses de abandono da causa, muita atenção. Então, nós temos abandono do autor por mais de 30 dias, quando ele é intimado, né, intima o advogado do autor para dar trâmite, ele não dá o trâmite. Depois que fica esses 30 dias, os autos vão concluídos ao juiz e ele determina a intimação pessoal do autor por oficial de justiça para ele dar o trâmite normal do procedimento sob pena de extinção. Volta o mandado de intimação devidamente cumprido, falando que o autor foi intimado, né? E se ele não der o andamento em 5 dias depois da juntada daquele mandado, aí sim o juiz profere sentença extinguindo o processo. Tá claro? Atenção! Depois da formação da relação jurídica processual, a extinção por abandono do autor demanda requerimento do réu. Tá claro? Então é muito importante você saber. Né? Então, olha aqui. Parágrafo 6º. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono pelo autor depende de requerimento do réu. Tá bom? Esses trâmites de intimação pessoal estão no parágrafo 1º do artigo 485 e parágrafo 2º.
Nas hipóteses do inciso 2, abandono de ambas as partes. Inciso 3, abandono do autor, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Se as partes, se ele não cumprir, aí sim o juiz extingue. Atenção, parágrafo 2º fala, quanto ao inciso 2, as partes pagam proporcionalmente às custas do processo. Quanto ao inciso 3, o autor é condenado ao pagamento das despesas, todas as despesas processuais, e honorários do advogado, se houver estabelecimento contraditório e ampla defesa. Tá claro, gente? Com a contestação. No caso de paralisação por mais de 1 ano por negligência das partes, seria, por exemplo, naquela hipótese em que o juiz determina o rateio do pagamento dos emolumentos periciais. Então, ambas as partes devem pagar os honorários do perito antecipadamente, 50% o autor, 50% o réu. E nenhum dos dois paga. Se nenhum dos dois paga e o processo fica paralisado durante 1 ano, aí ele vai mandar intimar autor e réu para efetuar o pagamento no prazo de 5 dias. Se não efetuar o pagamento no prazo de 5 dias, ele vai extinguir e vai condenar as duas partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais. Verificar a ausência de pressuposto de constituição, desenvolvimento regular e válido do processo, ou seja, verificar a falta de pressuposto processual. Em regra, os pressupostos processuais não extinguem o processo, né, porque eles são sanáveis com a repetição do ato, mas nós temos os pressupostos processuais de existência, que são órgão munido de jurisdição, pedido do autor e ainda citação. Nós temos os pressupostos processuais positivos, que são a citação válida, né? Nós temos ainda outros, a competência do juiz, competência absoluta para julgar a causa, né? A imparcialidade do juiz por ausência de impedimento. Isso são pressupostos de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo. A capacidade postulatória do advogado, que eu já expliquei para vocês, né? A capacidade processual da parte, né? Com a procuração válida, sob pena de aplicação do artigo 76. Isso tudo são pressupostos de Constituição. Então, devem ser cumpridos, tá bom, senhores? Devem ser cumpridos. Se faltar algum deles, o juiz, antes de extinguir o processo em resolução de mérito, ele tem que corrigir o vício, tentar corrigir o vício com a repetição do ato, porque a regra é a primazia da sentença de mérito. Nós temos ainda os pressupostos processuais negativos, que são questões de ordem pública, que são a apreensão, a litispendência e a cojulgada, sabendo que envolve aquela identidade tríplice do direito de ação, que eu mesmo já expliquei para vocês. Uma ação é igual à outra quando ela tem as mesmas partes, a mesma causa de pedido, o mesmo pedido. Haverá litispendência se ajuizar duas ações, se eu tiver duas ações idênticas tramitando simultaneamente. A regra é a extinção da ação que estiver menos adiantada procedimentalmente pelo princípio da economia processual, não aquela que foi ajuizada em segundo lugar, porque pode acontecer que a que foi ajuizada em segundo lugar tramite mais rápido que a primeira. A coisa julgada que está prevista aqui no inciso 5 é a coisa julgada material, que produz efeitos exógenos e impedem o ajuizamento de nova identificação, né? E a perempção, ela ocorre naqueles casos em que, muita atenção, ocorre abandono da causa por 3 vezes, tá? Ou em que ocorre o ajuizamento da segunda ação sem pagamento das custas e honorários da primeira ação. Então, a perempção está aqui no parágrafo 3º do artigo 486, que fala que se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. O que significa isso, senhores? Significa o quê? Que o autor, depois de abandonar 3 vezes a causa, na terceira extinção por abandono do autor, com aquele procedimento prévio de intimação e etc., nós vamos ter uma extinção sem resolução de mérito, com efeitos de coisa julgada material, porque vai produzir efeitos exógenos de obstar o ajuizamento de nova idêntica demanda, né? E isso é a perempção.
esses conceitos de litispendência cojulgada estão previstos no artigo 337 do CPC, tá? Porque lá no 337, lá fala, primeiro, verifica-se litispendência cojulgada quando reproduz a ação anteriormente ajuizada. Uma ação idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Há litispendência quando se repete a ação que está em curso. Há coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Então, essa coisa julgada aqui é a coisa julgada material. E aí a gente volta para o artigo 485. E lá no artigo 485 nós temos, então, o inciso 6, que fala da carência de ação. E haverá carência de ação por ilegitimidade ativa ou passiva ou por ausente interesse processual, também chamado de interesse de agir. Saliento para vocês que o inciso 4, o inciso 5 e o inciso 6 são questões de ordem pública, porque o juiz pode conhecer de ofício dessas matérias, além do inciso 9, que é a morte de parte no caso de intransmissibilidade do direito. Tá claro, senhores? Finalmente, nós temos mais. Vamos lá, gente. Nós temos ainda mais um pressuposto processual negativo, que é a convenção de arbitragem. Se houver convenção de arbitragem, o réu vai poder alegar em preliminar de contestação essa convenção de arbitragem, e isso vai gerar extinção do processo sem resolução de mérito perante o juiz. Muita atenção, senhores. Mas não é uma questão de ordem pública, porque no artigo 337, lá fala claramente que a incompetência relativa e a convenção de arbitragem devem ser alegadas pela parte, porque o juiz conhece de ofício todas as matérias do artigo 337, entre elas nós temos, vamos lá, coisa julgada, litispendência, perempção, inépcia da inicial, vamos lá, nós temos a ausência de legitimidade ou interesse, mas com relação à incompetência relativa e à convenção de arbitragem, cadê a convenção de arbitragem aqui do inciso 10, o juiz vai conhecer das matérias de ofício. Então, excetuadas convenção de arbitragem e incompetência relativa, todas as demais questões do 337 são questões de ordem pública. Então, muita atenção. Por isso que a convenção de arbitragem, ela aparece, tá, como pressuposto processual negativo do inciso 7, mas a convenção de arbitragem não é uma questão de ordem pública, então ela está excetuada da hipótese do parágrafo 3º do artigo 485. Além disso, nós temos também a desistência da ação, e a desistência da ação é um ato unilateral do autor que ajuiza a ação e depois, claramente, abre mão do prosseguimento daquela ação. Vocês têm que saber que a extinção por desistência ela pode se dar até a sentença, a qualquer tempo do processo, mas às vezes, e é isso que fala aqui o parágrafo 5º, tá joia, senhores? Mas às vezes a desistência ela depende de anuência e às vezes não depende de anuência. Tá claro, gente? E para ela ser condicionada ou não à anuência do réu, o elemento constitutivo é a contestação. Tá? Então, o que significa? Se o réu ficar revel no processo, a desistência independe de anuência. Se o réu foi citado, mas ainda não contestou, a desistência independe de anuência. Tá joia, senhores? Agora, se o réu foi citado, contestou, aí qualquer pedido de desistência do autor tem que demandar concordância do réu, porque ele pode querer e ele tem o direito à sentença de mérito desfavorável à pretensão do autor, já que a desistência extingue o processo sem resolução de mérito. Então, já falamos de morte de parte, já falamos de desistência. Existem outros casos de extinção sem resolução, especialmente previstos em procedimento especial. Por exemplo, a ausência de depósito na consignação em pagamento gera a extinção do processo sem resolução. Né? E aí, agora, para terminar a nossa aula, mais 10 minutinhos, eu tenho que falar da extinção com resolução de mérito.
E quando a gente fala de extinção com resolução de mérito, nós estamos falando de decisões definitivas, que é o que a doutrina fala. Porque elas colocam um fim ao conflito de interesses, né? Seja o conflito de interesse individual ou o conflito de interesse coletivo, né? E aí o juiz, de fato, exerce a jurisdição plena, né? Porque ele está colocando uma pedra em cima da lide, né? A pretensão resistida passa a ser solucionada, né? Nós temos que é a regra geral, né? Por força do princípio do formalismo valorativo, alguns vão chamar de formalismo democrático, né? Artigo 488 e 317, né? E por isso, se a defesa processual beneficiar uma parte a quem a sentença de mérito também vai beneficiar, aí o juiz tem que deixar de extinguir o processo sem resolução e proferir a sentença definitiva. Na hora que passa o prazo de recurso contra a decisão final, ela vai produzir coisa julgada material, que é aquela que produz efeitos endógenos na mesma relação jurídica processual e exógenos em outras relações jurídicas processuais, porque ela impede o ajuizamento de nova identificação, que é a coisa julgada material, que nem eu expliquei brevemente, e ela também obsta o prosseguimento do feito na mesma relação jurídica processual para discutir de novo a lide. Ela não obsta o cumprimento de sentença, que deve ser feita, em regra, na mesma relação jurídica processual. E a coisa julgada material no conceito de Liebman, né, e aí eu estou usando aqui o conceito de Liebman, que está aqui para vocês, é a imutabilidade do comando contido na decisão. É a imutabilidade, que é a parte dispositiva. O que transita em julgado na lei, né, com coisa julgada material? A parte dispositiva da sentença, porque a sentença ela tem 3 elementos. O relatório, na forma do artigo 489, inciso 1, que é o resumo dos fatos mais importantes do processo. Ela tem fundamentação na forma do inciso 2, né, que é onde o juiz faz o silogismo, aplicando o abstrato da lei ao caso concreto e apresenta suas razões de decidir, na forma do parágrafo 1º do artigo 489, né? E ela tem dispositivo, que é a decisão propriamente dita, é onde o juiz fala se ele julga totalmente procedente, parcialmente procedente, pedido do autor, ou improcedente, pedido do autor, se ele declara prescrição ou decadência, e, a meu ver, é só a ocorrência de prescrição ou decadência, ou se ele homologa algumas hipóteses de disponibilidade do direito, ou seja, das hipóteses de autocomposição. Então, quando nós temos a autocomposição, nós temos o inciso 3, que são as hipóteses de transação, concessões recíprocas entre ambas as partes. Então, houve um acordo em juízo, né? Renúncia da pretensão formulada na ação na reconvenção, em que o autor ele renuncia o direito potestativo que ele pleiteia em juízo, então é um ato unilateral do autor e não demanda anuência do réu, né? Porque aí nós temos o quê? O que a doutrina chama de desistência, né? O autor desiste de pleitear o seu direito, mas não é uma desistência, nós estamos falando de renúncia da pretensão, né? E, finalmente, nós temos a subsunção, que é o reconhecimento, ou a submissão, que é o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu. Então, ato unilateral do réu que simplesmente fala, olha, o autor pediu 100 mil, eu aceito pagar os 100 mil. Isso é uma hipótese. Então, as hipóteses de autocomposição estão no inciso 3. Tá joia? E aí, o que nós temos? Vamos lá. Quando o juiz decide de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Tá bom, senhores? A meu entender, apesar de existir IRDR sobre esse assunto, só haverá resolução de mérito se o juiz declarar a ocorrência de prescrição e decadência. Prescrição é a perda da pretensão pelo decurso do prazo, e decadência é a perda do próprio direito pelo decurso do prazo, é a caducidade. E os prazos estão previstos no direito material, né? Então, saibam que é questão de ordem pública, então pode ser definido de ofício a decadência, pode ser declarada de ofício a decadência ou a prescrição,
né? Mas pode também haver requerimento do réu. E em qualquer caso, seja de ofício ou a requerimento, haverá resolução de mérito, porque haverá a impossibilidade de ajuizar de novo a mesma ação. Tá claro, senhores? E aí nós temos aqui que tanto a prescrição e decadência se submetem ao princípio da proibição da decisão surpresa. Então, antes do juiz declarar aquela prescrição e decadência, em regra, ele tem que dar a oportunidade da parte se manifestar sobre a prescrição e decadência. Aqui tem uma ressalva no parágrafo único que alguns vão, inclusive, chamar de inconstitucional. Porque, em caso de julgamento liminar de improcedência do pedido, ele pode declarar prescrição e decadência, e ele não precisa dar a oportunidade para o autor se manifestar sobre aqueles pedidos, sobre aquela perda de pretensão, né, ou perda do direito propriamente dito. Então, seria isso. E, finalmente, nós temos a sentença que na família da civil law é a sentença preponderante. No civil law, por uma questão de costume, as partes querem que um terceiro imparcial dê a solução à controvérsia para eles. Ia falar, não, eu deixo o juiz decidir. É melhor deixar o juiz decidir. Vocês estão acompanhando? Então, esse costume, esse paradigma que o Código de Processo Civil quis romper na hora que ele falou que devem ser efetivadas as formas de autocomposição, que estão aqui no inciso 3. Mas aí o que nós temos? Vamos lá. Quando o juiz acolhe totalmente a pretensão do autor da ação ou do réu na reconvenção, ele julga totalmente procedente o pedido, né? Se ele acolhe em parte, que é o mais ou menos, então ele julga parcialmente procedente o pedido do autor ou parcialmente o pedido do réu reconvinte. Tá bom, senhores? E aí ninguém ganha tudo que pediu, só ganha em parte. E quando ele rejeita o pedido formulado na ação ou na reconvenção, olha aqui, ó, o processo como ação aqui, né, ou o direito de ação se confundindo, isso aqui, ó, é direito de ação concreto, ó. Rejeita o pedido formulado na ação, mas é o pedido que é rejeitado, né? Então, vamos lá. Se você rejeitar a ação, automaticamente é teoria de ação como direito concreto, né? Mas vamos lá. Então, se ele julga improcedente o pedido do autor ou do réu reconvinte, automaticamente ele fala que eles não têm direito. Então, prestem muita atenção, senhores. Nesse parâmetro, nós temos que pensar em sucumbência. Se o juiz julga totalmente procedente o pedido do autor, o réu vai pagar totalmente a sucumbência em cima do valor da condenação, salvo se for causa de valor inestimável, né? E aí os honorários são fixados de 10% a 20%, 10%, 15% ou 20% em cima do valor da condenação. Se ele julga parcialmente procedente o pedido do autor, o juiz também vai fixar honorários de 10%, 15% ou 20% sobre o valor da condenação, da parcial procedência. Agora, se julga totalmente improcedente o pedido do autor, né, ou do réu reconvinte, aí os honorários vão ser de 10%, 15% ou 20% sobre o valor da causa ou da reconvenção. Tá claro? E é para isso que serve o valor de causa. Quando a gente fala de decidir de ofício a requerimento, a ocorrência de decadência ou prescrição, da mesma forma, o autor não vai receber nada, porque ele vai colher uma prejudicial de mérito, e então os honorários vão ser fixados de 10%, 15% ou 20% sobre o valor da causa. Tá claro? Porque o autor perdeu tudo. Agora, se ele homologa transação, o juiz determina o rateio das penas de sucumbência e nem fixa honorários advocatícios de sucumbência. Os honorários são os prolabores, aqueles que já foram arcados pelas partes. Agora, se o réu reconhece a procedência do pedido, vamos lá, e o pedido é condenatório, 10%, 15% ou 20% sobre o valor do pedido inicial, da condenação, salvo se for causa de valor inestimável. Se o autor renuncia à pretensão formulada na ação, na reconvenção, o
quem vai ser condenado nas penas de sucumbência, que são custas processuais e honorários, vai ser o próprio autor. E aí o autor vai ser condenado 10, 15 ou 20% sobre o valor da causa. Tá claro, senhores? São inúmeras peculiaridades aqui e eu explicitei todas. No caso de extinção sem resolução de mérito, né, isso, vocês têm que verificar se houve contraditório e ampla defesa pela contestação, citação válida e contestação, que aí é a extinção sem resolução em regra, imputa as penas de sucumbência ao autor. Então, o autor vai pagar as custas processuais do processo inteiro, normalmente já antecipadas por ele pelas custas prévias, mas se houve contraditório e ampla defesa, aí o que vai acontecer? Vai haver ainda a condenação do autor nos honorários do advogado do réu, que vai ser de 10, 15 ou 20% sobre o valor da causa. Tá? Eu estou com uma cliente lá indignada porque ela está querendo desistir da ação, uma ação de 600 mil reais. Ela quer desistir da ação. Eu falei, eu não te aconselho a desistir, porque você pode ser condenada a pagar todas as custas do processo e honorários advocatícios de sucumbência. E essa regra, se não me falha a memória, vai estar lá no artigo 90 do CPC. Vamos para trás, só para terminar, que fala das despesas. Então, lá fala, ó, era ele mesmo, no artigo 90. Proferida a sentença com fundamento em desistência, renúncia ou em reconhecimento da procedência pedida, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Então, senhores, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, né? Eu agradeço a presença de vocês e eu vou me colocar à disposição para sanar eventuais questionamentos, né? Todos que vocês quiserem fazer. Tá? Muito obrigado pela presença e eu me coloco à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Podem me escrever no Moodle, podem me falar aqui e podem trazer as dúvidas. Muito obrigado e se cuidem durante o isolamento até que surja a vacina. Enquanto não tem vacina, senhores, vocês devem claramente manter os cuidados, o nosso novo normal. Relembro a vocês que essa aula vai ser colocada no YouTube, nesse endereço aqui, caso vocês queiram revê-la para aprofundar em alguns conteúdos. Muito obrigado a todos e até mais.